Olá, pessoal. Aqui é a Dayana. Estou sendo a mediadora do dia de hoje, nosso segundo dia da palestra, né? Terça-feira, dia 27 de agosto. A gente está com um convidado especial, que é o Tiago Leandro, que vai estar conduzindo aqui a palestra sobre vendas consultivas. Tiago, se apresenta para a gente, por favor. Bom, como você já falou, meu nome é Tiago, eu sou supervisor comercial da empresa DBVix. Nossa empresa é uma empresa que está no ramo do diagnóstico, né? Estamos aí há alguns anos no mercado, estamos aqui para poder somar com vocês sobre essas palestras. Bacana, bacana. E assim, o que é venda consultiva, né? O que isso difere de uma venda tradicional? Só para o pessoal entender assim, o que é uma venda consultiva e uma venda tradicional. Então, a venda tradicional é quando a pessoa vende um produto por vender, né? A Sim, pessoa vende aquilo que o mercado pede. A venda consultiva é uma venda mais elaborada, é a pessoa entender do que ela está vendendo e entender do que o cliente está precisando. Então, o vendedor ele se torna muito mais que um simples vendedor. Ele acaba entendendo se o cliente tem alguma dor ou se aquilo que ele está adquirindo é um sonho, se ele está precisando sanar algum problema que ele tem na empresa dele. E acredito que esses são os principais pontos com relação à diferença entre venda consultiva e a venda tradicional. Na venda tradicional, você pode vender qualquer coisa. Na venda consultiva, você vende muito mais do que produtos. Você vende, muitas vezes, sonhos ou você vende soluções. bem interessante. E assim, quais são os principais benefícios da abordagem consultiva? Assim, os benefícios, só para a gente entender. Os principais benefícios, quando você faz uma abordagem de venda consultiva, é que você passa mais segurança com relação àquilo que você vende, você passa para o seu cliente ou possível cliente que você entende do seu produto e que você entende do cliente. Você vai além de venda de produto. Você mostra que você está a par do mercado e a par das necessidades desse respectivo cliente. Então, é mais do que você simplesmente chegar e vender. É você mostrar para o cliente que você entende sobre o que você está vendendo. Legal, é como se assim, você sentisse a dor do cliente, né? Você está lá e vai atender de acordo com aquela necessidade real, de fato, que ele sente, né? Que ele precisa, no fato, né? Legal. Exatamente. Quando você vai fazer uma venda consultiva, geralmente você pesquisa sobre o cliente antes, né? E aí você consegue entender se esse cliente tem uma dor ou se ele está querendo realizar um sonho. Quando o cliente tem uma dor, você já chega com o remédio. Quando você entende que ele tem um sonho, você vai chegar com a proposta de realização desse sonho. Explica então para a gente assim as etapas, né? A etapa do processo da venda consultiva, como que funciona? Só para a gente aprender aqui, né? O pessoal já pega papel, a caneta, já anota aí essas etapas assim, como que É funciona. isso aí. Então, existem várias etapas com relação à venda consultiva, mas acredito que as principais etapas é o vendedor entender do que ele vende e estudar sobre o que ele vende, o vendedor conhecer o cliente ou seu respectivo cliente, entender qual é a necessidade desse cliente. E eu costumo dizer que é o vendedor saber que ele precisa ouvir mais e falar menos. Falar menos não é que ele tem que ficar mudo, mas falar nas horas necessárias, entendeu? Então, acredito que os principais pontos são esses com relação a uma venda consultiva. Passa para a gente algumas técnicas eficazes para construir um report, estabelecer confiança com o cliente. Primeiro passo para você estabelecer confiança com o cliente é você conhecer o cliente, entender o que aquele cliente está buscando, se é um cliente que já é seu, entender o que ele vende, entender que talvez o produto que você venda não é o que ele tem buscado, né?
Eu costumo dizer que muitas vezes é melhor você perder uma venda do que perder um cliente. Esse cliente, às vezes, ele deixa de comprar um produto com você, mas ele continua sendo seu cliente e mais para frente pode ser que ele volte a comprar. Quando você tenta fazer uma venda forçada, muitas vezes, você, além de perder a venda, você perde o cliente. Então, acho que assim, primordial você conhecer o que você vende, conhecer o cliente, entender qual a necessidade dele, construir uma relação com esse cliente, né? Que mais? Você saber que talvez nem tudo que você venda é o que o cliente precise. Talvez o que ele busca é totalmente diferente daquilo que você tem para oferecer. Então, acredito que os pontos primordiais são esses, entendeu? Bacana, bem interessante. E como você pode adaptar essa abordagem consultiva para diferentes tipos de clientes, assim? Eu costumo dizer que o vendedor ele tem que ser um camaleão, né? Ele tem que se adaptar ao cliente, não o cliente se adaptar ao vendedor. Claro que você vai chegar em clientes que ele vai estar totalmente aberto, vai conversar, vai te chamar para tomar um cafezinho, e você vai chegar em clientes que ele mal vai te dar um bom dia, uma boa tarde, né? Não porque a pessoa esteja fazendo por mal, mas muitas vezes por conta da rotina. Tem clientes que têm mais tempo, tem clientes que têm menos tempo para poder desenvolver uma boa conversa. Então, o vendedor ele tem que saber sobre o cliente, conhecer o cliente, entender que os clientes são diferentes, né? Que ele vai ter essa diferenciação e saber que em alguns momentos ele vai ter que mudar a sua estratégia. Então, é primordial que a pessoa saiba ouvir e falar no momento correto. Eu até ia fazer uma pergunta para você, mas você já até explicou, né, que a pergunta que eu ia fazer, assim, que papel o conhecimento do produto ou serviço desempenha na venda da venda consultiva, mas você já explicou que você tem que conhecer o produto, você tem que conhecer o cliente, então, assim, essa pergunta já meio que já foi esclarecida já. Eu costumo dizer para o pessoal aqui na empresa que quando a gente está aqui dentro, a gente tem que estar o tempo todo estudando sobre produto, sobre o mercado, sobre as novas tecnologias, sobre os clientes, porque tem uma frase que fala que é melhor você suar no treinamento do que sangrar no campo de batalha, né? Então, quando você treina, você vai mais convicto daquilo que você vai fazer. Você tem segurança no que você vai passar. Para o vendedor, é primordial ele ter segurança. Não que ele precise saber de tudo, mas assim, o que é necessário na parte comercial o vendedor saber, ele precisa passar segurança para o cliente. Bacana. E como que a gente tem que lidar com as objeções, a resistência durante uma venda consultiva? A gente tem que lidar de forma natural. A gente tem que entender que o cliente muitas vezes ele está focado em uma coisa e ele só consegue enxergar aquilo e ele vai ter objeções para aquilo. Então, aí com aquela conversa mais tranquila, procurar entender por que ele tem esse tipo de objeção, se ele já sofreu alguma vez com relação a determinado produto, a determinado serviço, a determinada situação, para ele ter esse tipo de objeção e passar segurança e confiança para o cliente que você vende algo que é diferente, que vai ajudar ele em determinadas situações, né? Então, o vendedor ele precisa é, se articular com relação a essas questões para ele poder contornar essas objeções. É, como que a tecnologia pode apoiar ou melhorar assim, o processo de venda consultiva? Porque a gente sabe que a tecnologia está cada vez mais assim bombando, né? Você acredita que tem alguma... Isso pode apoiar de alguma forma? Ah, É, sim, com certeza. Com certeza. Hoje, a pessoa que não se atualiza com as tecnologias, ela fica para trás, né?
tanto com relação a você estudar sobre o seu produto, quanto com relação a você vender para o seu cliente, porque hoje é um mundo totalmente globalizado, claro que a venda, você está presencialmente, é primordial para você fechar uma venda, principalmente quando você vende produtos de valor agregado muito alto, que é o nosso caso aqui. Mas muitas vezes você faz uma visita e você já não precisa mais ir nesse cliente para fazer um fechamento, né? A gente sabe que hoje os dias são muito corridos, tanto do vendedor quanto de quem está comprando. Então, quando você consegue pegar esse mercado tecnológico e colocar dentro da sua rotina e aproveita disso para poder fazer um fechamento de venda, para você estudar, para você se atualizar com relação ao mercado, é primordial também para que o vendedor tenha isso na sua rotina. As pessoas ficam com medo, né? Falar, nossa, a tecnologia está avançando, será que não vai existir mais vendedor? Pelo contrário, né? Pelo contrário, você tem que usar, igual você falou, tem que pegar essa ferramenta, não, vou usá-la em conjunto, né? Não é que a tecnologia vai avançar, que vai chegar a um ponto que não vai existir mais vendedor. Pelo contrário, eu acho que eu, particularmente, eu acho que uma das profissões que ainda vai sempre existir é os vendedores. Pode vir a máquina que for, o que for, mas vai ter sempre um vendedor, né? O vendedor que vai sair do mercado é aquele vendedor que não se adequa, que não se atualiza. Aquele vendedor que acha que ele tem que ir para a rua só vender, ele só depende disso. Isso aí é coisa do passado já, né? A pessoa ela tem que estar atualizada com relação a essas coisas, porque acredito que a parte de vendas é uma das profissões que eu acho que não acaba, né? Assim, você pode diminuir a sua rotina de estar presente no cliente fisicamente, mas você sempre vai estar presente de alguma forma, principalmente no lado tecnológico. Como você falou, né? Antigamente a gente tinha essa imagem do vendedor, aquela pessoa que batia na sua porta com uma maletinha, vendendo cosmético, vendendo, sei lá, leite, qualquer coisa. E hoje em dia a gente vê como essa profissão é uma profissão aí milenar e ela cada vez mais ela vai, né, acompanhando junto com a tecnologia, né? E por isso que é importante o vendedor estar participando de palestra, workshop, webinar, se qualificando, né, se especializando, para ele não ficar para trás, né, igual você falou. Senão a pessoa fala, não, eu sou vendedor, já que é uma profissão que não vai acabar, então eu não vou me especializar. E não é o que você está falando, né? A importância de se qualificar, de estar se atualizando no mercado, né? Então é bastante interessante, né? É exatamente isso. O vendedor que eu digo vai morrer é aquele vendedor que não está atualizado. Esse aí, com certeza, ele vai sair. Ou a pessoa se adequa, ou ela fica para trás, né? Então, são situações que a pessoa tem que enxergar isso e entender que ela precisa se adequar, ela precisa estar presente nesse tipo de situação. Ela precisa estar a par do que tem de novo no mercado, desse tipo de coisa, né? Importante, assim, qual é o grau de importância do feedback do cliente? É extremamente importante. Eu costumo dizer que você vender a primeira vez para um cliente é fácil. O difícil é você manter a sua venda para aquele cliente. E quando você vende a primeira vez, que esse cliente volta até você, muitas vezes ele nem vai comprar por um período novamente com você, mas que ele te dá um feedback que a sua venda foi legal, que ele está gostando do produto que você vendeu, é muito bacana. Só que eu acredito que o melhor feedback é quando o seu cliente te indica para outro cliente. E a gente tem bastante casos aqui de clientes que compram com a gente e daqui a pouco indicam para outro cliente, e a melhor propaganda é a propaganda boca a boca, né? Então, esse feedback do cliente que te indica para outro, acho que é o feedback mais bacana de se receber. Exatamente, o mais verdadeiro, né?
Que hoje em dia É o isso aí. pessoal paga para poder colocar lá, ranquear no Google, e aí isso daí é o de menos, mas o verdadeiro é aquele, o raiz mesmo, que a gente brinca, que é o boca a boca, que é o pessoal falar, vai lá, procura o Thiago Leandro, ele é bom, ele resolve, então, assim, esse é o verdadeiro feedback, né? Igual você falou, a primeira compra é fácil, o difícil é manter aquele, né, cliente ali fiel, né? Você até comentou aí sobre a sua rotina, né? Você quer falar um pouco mais, falar um pouco como que funciona, assim, o que que quais são é, os tipos de vendas assim consultivas que você faz? Então, hoje no ramo que nós atuamos, a gente tem muito cliente com dores, né? Dor de ter comprado num concorrente que não foi leal, dor de ter comprado num concorrente que não agiu da forma correta. Então, a gente tem bastante pessoas que estão machucadas com relação a esse tipo de venda. Então, a gente procura é, ter uma postura de venda totalmente diferente. A gente procura ser mais do que uma venda para o cliente. A gente procura ser um parceiro desse cliente. E eu costumo dizer que parceria tem que ser bom para os dois lados, senão não é parceria, né? Então a gente estuda bastante o nosso mercado, a gente busca números, a gente busca situações que nos leve a entender o porquê dos clientes ou estarem machucados com relação a essas questões, ou porque ainda não realizaram esse sonho, né? Então, acho que assim, é primordial para a gente aqui que a nossa venda seja feita dessa maneira. Interessante, né? Você gostaria, sei lá, de deixar alguma dica ou algo é, ma- a mais sobre esse tema de vendas consultivas para essa pessoa que está assistindo a palestra, para essa pessoa que ficou curiosa. Talvez tem muitas pessoas que não são do ramo de vendas e às vezes está assistindo essa palestra e nunca ouviu falar, nossa, vendas consultivas, não sabia que tinha a diferença da venda tradicional para venda consultivas. Você tem alguma dica, alguma coisa assim? Para quem é vendedor, estude Isso, bastante. Estude exato. bastante e nunca esteja conformado com o mercado. Eu costumo dizer que o vendedor que está conformado com o mercado, com aquilo que ele ganha, ele tem que sair da parte de vendas. O vendedor ele tem que ser um inconformado, inconformado no bom sentido. E para a pessoa que não é da área comercial, Fazer todo mundo. transição, às vezes a pessoa é da área de atendimento ao cliente. E às vezes ela fala assim, pô, vendas é interessante, acho que eu quero fazer essa transição de carreira, porque atendimento ao cliente já lida com o cliente, porque normalmente quem não é de vendas fala, Deus o livre, não quero ter contato Uhum, com o cliente. Mas a pessoa que é da área de atendimento, ela já tem um contato com o cliente, então ela quer talvez migrar para a área de vendas, né? Então ela quer conhecer mais, beber mais essa água. Então, assim, o é que você exatamente dá isso de que eu ia dica? falar. É exatamente isso que eu ia falar. A pessoa tem que entender que todo ser humano, em algum momento da vida, praticamente todos os dias, ela vende alguma coisa. Então, a dica é sempre a pessoa observar aquilo que ela está vendendo. Ah, mas eu não trabalho na área comercial, mas você atende o cliente. Se você não atender um cliente bem, independente do ramo que você trabalha, o seu produto não vai ser vendido. Então, assim, todo mundo em algum momento da vida vende alguma coisa. Então, a dica é sempre observe aqui como você está tratando a outra pessoa, que você pode estar perdendo um potencial cliente. Então, legal, gostei da dica sobre a pessoa que quer fazer a transição. Então, já anota aí, gente, que igual ele falou, né? Todo mundo vende alguma coisa. Você vende a sua imagem, você vende o seu serviço. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você também está vendendo algo.
E realmente a gente não para pensar sobre isso, mas de fato a gente sempre está vendendo alguma coisa. Agora, falando agora para a pessoa que é da área mesmo de vendas, como treinar e capacitar equipes de vendas para adotar uma abordagem consultiva de forma eficaz? A dica que eu dou é a pessoa procurar se especializar. Hoje em dia, como a gente falou muito sobre tecnologia também, hoje em dia existem escolas muito bacanas relacionadas à área comercial. Então, é a pessoa buscar quem está mais bem preparado para ensinar a respeito disso, é a pessoa ter a cabeça aberta de que ela precisa aprender, de que ela precisa não se conformar com a forma que ela está hoje, porque se a pessoa busca vender mais, entender mais do cliente, mas ela fica parada, ela não vai conseguir nada, ela vai permanecer onde ela está. Então, o vendedor ele tem que ser um inconformado com algumas situações, né? E buscar se capacitar. Hoje existem N cursos no mercado para pessoa que quer fazer diferente, quer ser um diferencial dentro do mercado no qual ele trabalha. Bacana. É basicamente isso, né? Adotar uma abordagem, entender a necessidade do cliente, oferecer soluções personalizadas, igual você falou. Não basta, vamos só vender, né? Não, tem que oferecer uma solução personalizada. Talvez aquele cliente X tenha uma necessidade, aquele Y tem outra, né? Então, assim, igual você falou desde o início da palestra, saber oferecer soluções personalizadas. Cada É isso cliente aí. tem cada cliente é um cliente, não dá para colocar tudo no mesmo saco, não. É realmente entender e aplicar, né, aquela solução para cada cliente. Exatamente. Uma dica muito bacana que eu dou é um livro que eu estou até acabando de ler ele agora, que é O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. É um livro muito bom para pessoa que é da área comercial, abre muito a mente da pessoa com relação à venda e principalmente com relação à venda consultiva. O vendedor ele precisa ser resiliente. Ontem eu estava até conversando com a pessoa aqui do nosso time de vendas a respeito exatamente disso. Falei, o vendedor que não é resiliente, ele desiste no primeiro não, porque na parte comercial nós vamos receber mais nãos do que sim. Então, assim, a resiliência é um ponto-chave para quem trabalha na parte comercial. Exatamente. Às vezes a pessoa tem o medo de receber o não, né? Igual você falou. Na área de vendas, o que vocês mais ouvem é o não, né? Mas o que faz a diferença é aquele vendedor que ele persiste, né? Tem algumas outras qualidades, algumas coisas assim que um vendedor precisa ter. Não pode ser tímido, tem que saber Não, falar. a questão da timidez não é um problema para quem vende, pelo contrário. Não existe essa questão da pessoa, eu pelo menos acredito que não existe, eu nasci com dom de venda. Dom para mim, venda para mim não é dom, venda para mim é técnica. Então, para você ter técnica, você precisa estudar e treinar, né? Então, assim, as dicas estudar, estudo, resiliência, trabalho duro, persistência e nunca ter medo de receber um não. Acho que o não faz parte da vida de um vendedor. Tem que ser um Eu, combustível, né? O não tem que ser o exatamente, combustível. Não é não, então agora vamos para cima. O não vai ser um combustível, não uma palavra para te limitar. Falar, não, então deixa, isso aqui não é para mim, porque normalmente a pessoa começa a criar, não, acho que vendas não é para mim, porque aí vem com aquela essa desculpa, né? Eu não tenho o dom de vendas, eu sou tímido, eu sou tímida. E na verdade, pelo que você está falando, não tem nada a ver. Venda é persistência, é estudo, é dedicação. exatamente. É, Vai ter vendedores que vão ser mais agressivos na parte da venda, vai ter aquele vendedor mais passivo, vai ter aquele cara mais extrovertido, aquele cara mais brincalhão, mas aí ele tem que ser aquele vendedor camaleão, né? Que nem todo cliente dá para ele ser assim.
Então, assim, a parte da timidez, eu conheço vários vendedores que são extremamente tímidos, mas na hora de vender se transforma num leão. E venda, eu li uma frase esses dias que dizia assim: vender é procurar emprego todos os dias. O vendedor, todo dia, ele está procurando emprego, porque o salário do vendedor é feito em cima de uma venda, né? Exato. E aquela coisa, né? Você, às vezes, você está falando com um cliente ali e possivelmente você não nem imagina, mas aquele cliente vai ser seu cliente por longa data. Você vai mudar de empresa, você vai mudar às vezes, e ele já sempre está ali fiel a você, porque você construiu ali uma parceria, né? Porque a parceria é de dois lados. Uhum. Então, você sempre foi ali focado num bom atendimento, né? Então, aquilo acaba sendo por longa data, né? É isso. Eu digo que o cliente, ele não é da empresa que você trabalha, o cliente, ele é seu cliente. Então, eu tenho um ano e pouco que eu saí da antiga empresa que eu estava e eu consegui trazer vários clientes de lá para cá. Então, quando eu entendo isso, eu sei que aonde eu estiver vendendo, o cliente vai estar comprando comigo, a não ser que eu mude para um ramo que é totalmente diferente daquilo que ele trabalha. Quando você está no mesmo ramo, aquele cliente está com Ou você, não, mas se você. a não ser que o vendedor mude de ramo, para ele não vender mais para esse cliente. A gente sair de uma empresa na qual eu trabalhava e vim para a qual estou agora, e eu trouxe vários clientes para comprar com a gente, porque esses clientes eles compram comigo por conta de eu estar nessa empresa. Eles comprarem com a empresa é consequência de eu estar trabalhando nela, entendeu? Bacana, nossa, bem interessante, né? Para você ver como que o vendedor, que ele faz um bom trabalho, né? Que entende, oferece soluções personalizadas, né? Por isso que a gente explicou hoje a diferença da venda tradicional da venda consultiva. Então, você fazendo um bom trabalho, né? Você vai estar lá cativando aquele cliente, independente da empresa que você for, desde que seja do mesmo ramo, eles sempre vão estar, né, ali contratando, entrando em contato. Exatamente. Nossa palestra finalizou, né? Gostaria de agradecer o Tiago Leandro por ter contribuído. Tiago, você pode também informar, né? Deixar o seu LinkedIn, se as pessoas poderem estar se conectando com você, conhecendo um pouco mais do seu trabalho. Você tem É, LinkedIn? tem sim. Eu queria agradecer vocês por esse momento, por essa oportunidade. Acredito que a gente fazendo essas conexões é muito importante para o mercado no qual nós estamos, né? O meu LinkedIn é thiago.leandropereira, e é isso. Gostaria muito de agradecer. Nós, que da Lab Carreira, agradecemos você. Thiago Leandro foi muito produtivo. O pessoal aí que ficou atento, anotou, escreveu, até eu aqui, ó, já até pensei, pô, bacana. Então, assim, agradecemos você. E é isso. E você que está aí assistindo essa palestra, amanhã é o terceiro dia, temos outros palestrantes. Fique ligado. E é isso. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.